graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Sem muita delonga, irmãos, nós já fomos advertidos, nós já fomos exortados logo no começo com uma palavra, que o pastor já esteve aqui trazendo uma rápida reflexão. E aquilo que Deus já colocou no meu coração, pedi para Deus confirmar ontem à noite, enquanto eu dormia, falei: Senhor, se for isso, o Senhor me incomoda mais uma vez na madrugada. E estou começando a criar um hábito, né, irmão? Como o pastor sempre me convida, estou começando a criar esse hábito de: Deus, me incomoda. Se for isso, me incomoda, que eu vou levantar, vou fazer questão de levantar. E por 2 vezes tenho cumprido, irmãos. Porque é aquela coisa, a gente pede algo para Deus, né? Deus dá. Aí depende agora de nós querer cumprir aquilo que a gente também promete para Deus. Principalmente quando a gente está naquele soninho gostoso, né? Você acha que você despertou só porque a bexiga está cheia ou porque você perdeu o sono? Não, é porque você pediu para que Deus te despertasse. E Deus vai lá e te desperta. Então eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Até o pastor citou aqui um dos textos aqui, na rápida reflexão dele, mas está em Hebreus capítulo 12, o verso 2 e o verso 1. Depois nós vamos abrir lá em Mateus capítulo 14, o verso 22, acho que é 33, se não estou enganado. Hoje eu não posso prometer para os irmãos que ao sair eu apago as luzes e fecho as portas, porque eu não estou com a chave da igreja, então os irmãos vão ter que aguardar hoje mesmo, tá? Ao saiu, eu tinha outro compromisso e a chave ficou no carro com ela, então hoje eu, infelizmente, eu não vou poder, os irmãos ir embora e eu apagar as luzes e fechar tudo aqui não, os irmãos vão ter que esperar para fechar a porta hoje, tá? Deixa eu achar aqui o documento. Os irmãos encontraram? 12, 1 e 2. Depois a gente vai lá para Mateus 24. Olha, perdão, Mateus 14, do 22 ao 33, se eu não estou enganado. Depois eu confirmo com os irmãos, mas será no 14 e diante. 14 e 22. Nos diz a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 12, do verso 1 e o verso 2. Depois nós vamos lá para o outro lado. Ele começa dizendo assim: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Portanto, também nós, visto que temos nos rodeado uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão de perto nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aí nós vamos lá para Mateus agora. Mateus, no capítulo 14, do 22 ao 33. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhes, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo,
e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos no barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Mais uma vez vamos falar com o nosso Deus. Pai, eu quero te agradecer porque mais uma vez o Senhor me dá a oportunidade de poder, Deus amado, com a minha vida glorificar o teu nome. E desejo eu, em nome de Jesus, como tenho orado, Deus, ser bênção para a tua igreja, para os teus servos que aqui presentes nessa noite estão, bem como aqueles teus servos que estão nos seus lares, que poderão acompanhar e que assistirão pelo YouTube, através dessa mensagem aqui gravada, Senhor. E o meu desejo é que, Pai, primeiro ela fale ao meu coração, edifique a minha vida na tua presença, e como consequência, Deus, faz com que cada vida que seja alcançada através dessa mensagem possa também ser edificada por ti, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa ir de encontro a cada lar, a cada coração, e fazer a obra que o Senhor assim deseja fazer através da tua palavra. Bem como teus servos aqui já falaram, já os exortou, já nos advertiram. Pai, toma nessa noite a liberdade de falar aos nossos corações e vem fazer a tua obra por completo em nossas vidas. Então somente desejo honrar e glorificar o teu nome, Espírito Santo de Deus. Faz desse momento o momento do Senhor a abençoar a tua igreja e a edificar a tua igreja na tua presença. É o que eu tão somente desejo, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Nós começamos lendo o primeiro texto, que nos diz lá: nós que somente estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aí o texto continua dizendo: corramos agora a carreira que nos está proposta. Aí ele vai mais adiante e diz assim: mas sem fugir de algo, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Eu não sei quantos de nós, eu sei que todos nós que aqui estamos, bem na verdade, nós temos algo, né? Queremos chegar a algum lugar, queremos alcançar algo que temos colocado diante da presença de Deus, todos os dias da nossa vida, no decorrer da nossa vida temos colocado algo diante de Deus. Eu creio que isso nós temos feito como igreja do Senhor. Às vezes possamos até estar sendo egoísta em algum momento, às vezes esquecendo daquele que necessita mais que até mesmo nós, colocando mais as nossas necessidades, as nossas dificuldades, mas temos algo. Eu acredito que temos algo e temos colocado muitas das vezes esse algo diante da presença de Deus. Talvez não sei se da maneira correta todos nós temos feito isso, mas Deus ele nos exorta. Você tem que ter algo, você precisa correr atrás de algo, igual o pastor comentou agora há pouco. O texto fala de perseverança, que nós precisamos ser perseverantes, precisamos correr atrás de algo, mas sem desviar a visão central daquilo para onde nós estamos correndo. Eu gosto de citar muito exemplo da minha própria vida, não que eu seja perfeito, irmãos, tá? Fique bem claro nisso. Eu sou tão pecador ou mais do que qualquer um dos irmãos que aqui estão e você que está na sua casa. Mas eu sei também da misericórdia de Deus que me purifica, que me transforma, que a palavra de Deus diz, que ela todos os dias se renova na minha vida, bem como na vida de cada um dos irmãos. E teve 3 edições da Volta das Nações. A primeira edição tinha corrida, caminhada, e eu fui com a Áurea, nós fizemos a caminhada. Só que no meio da caminhada nós gostamos e começamos a correr. Só que na corrida, a caminhada era diferenciada por cores de camisetas. A caminhada era camiseta amarela, a corrida laranja e verde, dependendo da situação da quilometragem. Aí eu falei, no próximo ano eu vou querer. Aí na descida ali da Mato Grosso, ela começa ali no Albano Franco, naquela descidona, você sobe o Parque do Solter, dá a volta no Parque do Solter, volta, sobe Afonso Pena, isso assim, dividido para quem vai fazer a caminhada, seria 7 km, você já vai ali mesmo no retorno, logo após aquele Totó Company por ali, tem um retorno, você faz, sobe de novo a Mato Grosso, daria 7 km, você volta para a caminhada. 10 km, você vai, acho que é menos, até vai um pouco mais, 10 km você sobe a Afonso Pena, vai lá no Parque dos Poderes, ali na entrada, naquele primeiro semáforo do Parque das Nações, que desce ali lateral ao Parque das Nações, volta acho que Antônio Maria Coelho, né? Não, a Via Parque, perdão, sobe a Antônio Maria Coelho, vai lá perto do posto de gasolina, faz o retorno, 10 km. Eu não fiz isso, fiz tudo certo no primeiro ano, segundo ano eu corri. Gostei também. Aí no segundo ano eu fui de um tênis lá no All Star,
E quando fui chegando no final, já fui chegando assim, cheio de calo nos pés, irmãos. Mas eu consegui chegar. No segundo, a hora me presenteou com um Mizuno, levinho, gostoso e tal. Falei, esse ano eu vou. Me inscrevi para a corrida de 10 km. Lá, na corrida. E nesse ano em que eu corri a corrida de 10 km, larguei junto com a aula. Mas em seguida, não dá para te acompanhar. Corri, fui embora. Estava me sentindo garotão. Tá? Hoje, os irmãos veem que eu engordei até. Desse tempo, depois da última corrida para cá, eu já engordei no mínimo 13 quilos. Mas eu pesava 63, estava voando. Só a capa do Batman, né, irmãos? Segundo o dito popular, só a capa do Batman. E eu fiz esse percurso. A hora ficou para trás, corri, subi o Parque do Sol, dei a volta e tal. Cheguei, subi todo o percurso da Afonso Pena, chegando nos 10 km. Quando eu estou subindo a Antônio Maria Coelho, ali próximo da Cacemes, bem na subida, tem um prédio ali, irmãos, a perna já não obedecia mais. E eu estava segurando um celular numa mão e uma câmera fotográfica na outra, que a Aure levou, mas como ela levou, mas não quis continuar com ele, deu para mim. E eu estava levando aquelas máquinazinhas que ela digitava, mas você apertava, ela recolhia e tal, bonitinha, rosinha ainda, dentro do saquinho, e mais o meu celular e o celular dela, segurando. E foi chegando no final, o Caio Lucas ficou com uma amiga nossa que alugava a casa do nosso sogro ali, que era conhecida da minha cunhada, ficou com ele lá. E foi chegando no final, a perna não ia, eu falei, não posso desistir, eu não quero desistir. E tem muitos torcedores ali, tem muita gente que já desistiu, mas fica ali, te incentivando, aquilo dá um gás danado. E eu comecei a falar, Senhor, eu não quero desistir, eu quero fazer pelo meu filho. E eu fui. E o pessoal, tipo, como você sentia aquela mão como estivesse te empurrando. E eu consegui dar a volta e fiz, irmãos. Eu fiz em 43 minutos, 10 quilômetros. A vencedora, a mulher keniana, ela fez 22 quilômetros em 1 hora e 16 minutos. Eu falei, eu acho que eu estou bem, ela é profissional, ela veio para isso. Quando passou lá que eu vi 43 minutos, eu fiquei super feliz no painel lá, 43 minutos, entrei, mas eu consegui, eu fui até o final. Só que quando nós entramos, que todo mundo sentou lá no Albano Franco, eu tirei o pé, que estava queimando, calo aqui atrás, calo aqui, calo embaixo, calo em tudo que era lugar no pé. Mas eu fui com perseverança. Eu corri a corrida que me estava proposta. 10 quilômetros eu corri. Não fiz o tempo de campeão, mas eu acho que perto daqueles quenianos que não, a única coisa que eles fazem é correr, que verdadeiramente só vivem daquilo, com a mulher que fez 22, que era a meia maratona, 22 km, ela fez em 1 hora e 16 minutos, eu fiz 10 km em 43, acho que tá bom demais para quem não é corredor de futebol de 2 vezes na semana, às vezes 3 e mais. Tá ótimo, né? Eu gosto de usar a minha vida como exemplo dessas coisas que acontecem conosco, porque é muito fácil. Aí o texto diz que a gente está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunho. Quando o texto fala dessas coisas, ele está se referindo ele já está dizendo que nós somos o quê, irmãos? Que nós somos diferentes, não é? O texto já começa dizendo que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Eu entendo que quando o texto já diz que eu entendo que nós somos diferentes, ele já está tratando as nossas vidas, aquele que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas diferentes. Ele diz, olha, vocês estão rodeados de uma tão grande nuvem lá fora, de testemunhas que estão olhando para vocês. Eu disse que eu gosto de me usar como exemplo, porque eu poderia ter desistido, eu poderia ter trapaceado. E trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, quando nós nos propusemos a fazer algo, e muitas das vezes nós não cumprimos. O pastor acabou de nos exortar aqui de muitas coisas que tem desanimado, que chega até bater aquele sentimento de desânimo. Mas louvo a Deus, graças a Deus, que Deus não tem permitido que isso aconteça com a vida do pastor, para que essa situação de ele pendurar o cajado e viver do cosmético para a irmã, graças a Deus que Deus rapidamente tira situações que possam surgir na mente dele, porque ele sabe que vidas necessitam que ele continue segurando esse cajado como exemplo da carreira que Deus tem lhe proporcionado de levar vidas a conhecer a Jesus. E não simplesmente ao pastor, porque ele tem contado vários testemunhos, sempre nas oportunidades que ele tem de falar do Evangelho do Senhor, e muitas das vezes Deus tem agido e tem dado o respaldo e o retorno. E nós?
Né? Nós somos desafiados todos os dias, né, irmãos? Todos os dias nós somos desafiados, dentro da nossa casa, a lidar bem com os nossos filhos, a lidar bem com a nossa esposa, com os nossos companheiros de trabalho. Hoje eu tenho acho que 9 pessoas trabalhando comigo, irmãos. Não é fácil lidar com gente. E eu costumo dizer que, até esses dias eu falo para o pastor, cara, eu tenho sido abençoado. Eu vou contar algo para os irmãos. Eu até então, assim, a gente lê a Bíblia, a gente começa a ouvir muito, né? Trazer e fazer prova, trazer e fazer prova. Aí você começa a fazer prova de Deus. Deus começa a mostrar a sua fidelidade para com você. E eu tinha passado por várias vezes, muitas dificuldades, porque eu estava sendo infiel para com Deus. Parece simples, mas a Bíblia não diz que aquele que deixa de ser fiel no dízimo e na oferta, ele rouba a Deus. E nele não há prosperidade. Não estou aqui pregando teologia da prosperidade não, irmãos. Eu entendo que eu não estou pregando aqui a teologia da prosperidade, mas eu entendo que quando a gente começa a entregar a Deus a nossa vida por completo, por mais que nós sabemos que somos falhos, aqui é sempre citado, nós temos vários cultos por semana e às vezes nós nos prendemos apenas a 1 ou a 2 e não participamos de todas as programações. Eu já tenho sido chamado por várias vezes para participar do louvor, porque eu me converti, irmãos, através da carreira, do esporte. Num dia de jogo, fui convidado a conhecer e até a programação da igreja. Aconteceu várias vezes. Fui lá na programação no sábado, gostei da programação do sábado, voltei no domingo, voltei na quarta, voltei na sexta, e assim foi ficando até o momento que eu senti que eu já era de Jesus e agora eu queria batizar. E aquela coisa que o pastor já falou aqui anteriormente, o nosso coração começa a arder por algo a mais, algo que a gente quer a mais, e com o passar do tempo, infelizmente, vai acontecendo aquela situação do esfriamento. Aconteceu comigo por várias vezes. Mas Deus tem sempre me exortado. Eu louvo a Deus porque eu tenho uma esposa que está ali sempre firme, a igreja que está sempre orando, que está sempre buscando. Eu tenho procurado me envolver com falhas ainda, muitas falhas, sim. Tenho devido? Bastante. Posso entregar mais? Com certeza. Creio que também não será diferente com você que está me ouvindo, com você que está na sua casa. Assim como eu, você pode entregar mais. Você deve entregar mais. Deus espera de você mais. Deus sabe que você pode entregar mais. Só que muitas das vezes nós começamos a colocar obstáculos. Pedro, lá no outro texto que nós lemos, já por volta entre as 3, 4 horas e 6 horas da manhã, Jesus já, depois de orar quase toda a noite, volta agora para o barco. O barco tinha o vento levado a uma longa distância. Jesus volta caminhando por sobre o mar e vai de encontro a eles. E a primeira coisa que acontece é todos eles se assustarem. Aconteceu uma situação mais ou menos parecida com isso. A primeira casa que nós fomos morar, até aconteceu essa situação uma vez com o pastor, que eu acho que a gente começou a ouvir coisas na casa, porque essas situações, mas a pessoa se dizia crente, e no momento em que o marido dela morreu, ela começou a ter medo. Saiu da casa, queria alugar a casa baratinha, alugou a casa barata, uma baita de uma casa com piscina. Nós alugamos, moramos lá 7 meses, logo assim que a gente casou. Fizemos várias programações, porque a gente sempre, aqui eu sempre trabalhei com criança. Mas desde que eu me converti, o negócio sempre foi a música. Mas sempre foi a música e depois criança. E aqui não tem sido diferente. Eu tenho sido convidado, tenho sido convocado diretamente, por várias vezes, cutucado, que eu devo voltar a fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é adorar a Deus através do louvor. Aí vem aquela situação, né, irmãos? A gente tem tempo para tudo na vida, principalmente no trabalho, né? A gente dedica lá no mínimo 8, 9, 10 horas da nossa vida para o trabalho. E o mínimo do nosso tempo para as coisas do reino, coisas que vão edificar a nossa vida, que vão nos fazer crescer como seres humanos, como homens, como pessoas em Jesus. E ela foi acontecer essa situação de desviar-se do caminho e sentir medo. Se isso acontecer, a gente entende que nós somos seres humanos, somos falhos, mas pessoas que estiveram com o próprio Jesus passaram por essa situação de achar que fantasma, a pessoa que conviveu com o Senhor do milagre, andou com o Senhor do milagre. Eu sei que não vai ser fácil para a gente não enfrentar uma situação dessa e querer enfrentar achando que a gente vai passar sem sentir medo, porque é difícil, né? Nós somos seres humanos, somos dotados de sentimentos, medo, e a gente até entendo que, de acordo com o ciclo natural, a gente nasce, cresce, envelhece e morre, não é isso? Esse é o ciclo natural da vida. Mas quando Jesus, naquele texto, ele diz assim: olha, vocês estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha,
corram agora a carreira que lhes está proposta. Nós bem sabemos aqui a carreira que nos está proposta, o final dela, nós bem sabemos qual é. Mas precisamos usar dessa sabedoria para mostrar para aqueles que lá estão de testemunhas, procurando achar entre nós algum tipo de erro, porque muitas das vezes aquilo que tem sido falado, o pastor até falou no domingo, a respeito de uma nova teologia que está tentando ser implantada dentro da igreja, que vai fazer sempre a gente querer olhar as situações de maneira mais branda, mais leve, e se acontecer algo contrário daquilo, a gente logo já fala, mas é da igreja, e da igreja fulano de tal, e já aponta o dedo, já fala quem é, que tipo de denominação que é, 1001 erros do camarada, e uma bondade talvez que ele tenha feito, até como nós somos aqui advertidos, né? Tantas situações para a gente mostrar a diferença que nós podemos fazer na sociedade, não tendo medo de sair do barco. Eu não sei qual tem sido o barco que você tem navegado, mas você tem tempo para trabalhar, tem tempo para estudar, para fazer várias coisas. Dentre esses tempos, muitas das vezes, qual tem sido e em que local a gente tem encontrado, e como nós temos nos colocado como servos, como crentes no Senhor. Algo que Deus tinha colocado no meu coração para compartilhar com os irmãos. Daí o pastor já começou até a entrar no texto ali e falou, olha, acho que Deus está confirmando aquilo que eu pedi para Deus confirmar. E nos diz assim: corra a carreira que Deus lhe tem proposto. Nós bem sabemos o final da carreira que Deus está nos propondo. A vida eterna com Ele. Só que Deus deseja que só eu tenha essa vida eterna, irmãos. Deus deseja que apenas meus filhos tenham essa vida eterna? Não, né? Toda a humanidade. Mas o que compete a nós fazer, temos feito? Para a gente refletir. O que compete a nós, como servos do Senhor, como filhos amados do Senhor, como escolhidos amados do Senhor, sem desviar o nosso foco, olhando sempre para o autor e o consumador da nossa fé. Temos feito? O que nós temos feito? Irmãos, algo também que aconteceu comigo, a gente começa, quando eu comentei aqui do ciclo natural da vida, nascer, crescer, envelhecer e morrer. E Deus diz, a sua não é essa. A sua começa naquela quando ele diz, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E daí para frente você começa a pensar diferente. Você precisa começar a pensar diferente. Pensar que você agora não pode mais viver no seu próprio eu, começar a olhar para os lados. Eu costumo sempre pensar também, às vezes, quando estou comentando a respeito daquela, que lá no Nordeste, agora também tem até uma cidade lá em Santa Catarina, que uma jovem, esses dias estava passando, eu gosto muito de assistir o Record News de manhã. Eu assisti a Bandeirantes, no canal de notícias da Bandeirantes cedo. Aí começou a bater a programação da Graça, eu encontrei a Record News, que lá tem a parte de rural, depois vai notícias do mundo inteiro. E agora lá ela voltou a usar charrete. O pessoal fica bravo porque ela está andando no meio da rua com cavalos e charretes devagarzinho, né? Mas o cavalo ele está com aquela parte aqui que faz com que o cavalo ele, simplesmente apenas para frente, não pode olhar para os lados. Para olhar para os lados, a mulher ela vai ter que puxar aqui o cabeça e ela vai direcionar para um lado e para o outro. E muitas das vezes nós estamos assim, né, irmãos? Olhando simplesmente apenas para frente. O texto diz que a gente tem que olhar para o autor, sem desviar os nossos olhos para quem necessita chegar a esse autor também. E muitas das vezes nós estamos mesquinhos. Nós estamos mesquinhos sem querer fazer com que o autor chegue também a esses que não o têm. O texto começa nos advertindo o que somos. Ele nos diz, como eu falei para os irmãos, que nós somos o quê? Ele já nos começa dizendo que nós somos pessoas especiais, não é verdade? Que nós somos diferentes. Somos pessoas diferentes. O texto começa a dizer que nós estamos sendo observados. Todos nós estamos sendo observados. E o que nós temos feito para que as pessoas realmente enxerguem a observar Cristo, Jesus, o autor da nossa fé nas nossas vidas. Temos sido mesquinhos, temos falado ou temos nos calado. O texto ainda continua dizendo que logo que sabemos quem nós somos, precisamos demonstrá-lo.
quem nós somos. Isso no primeiro texto. No texto seguinte que nós lemos, em nenhuma hipótese devemos duvidar do Deus que decidimos servir. No primeiro texto, ali ele já começa nos advertindo quem nós somos, como crentes no Senhor Jesus, pessoas especiais, que precisam ser perseverantes, sabendo que estamos sendo observados e que precisamos ser testemunhas, fiéis. Lá na frente o texto diz que nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, complemento desse texto que nós acabamos de ler aqui também. Depois ele nos diz que, logo que sabemos quem nós somos, nós precisamos demonstrar, ou seja, sair das quatro paredes, sair do nosso mundo, sair do nosso eu, levar as pessoas a conhecerem a esse Deus que nós um dia conhecemos, que nós um dia entregamos as nossas vidas e declaramos: Senhor, eis-me aqui. Mas que muitas das vezes nos esquecemos de dizer: eis-me aqui. No texto a seguir de Mateus, que nós lemos em seguida, o texto nos leva a imaginar, nos diz que em nenhuma hipótese devemos duvidar do Deus a quem decidimos servir, embora você esteja passando por dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades, seja ela qual for, financeira, seja ela espiritual, seja ela qual for. Mas nós não podemos nunca duvidar, em hipótese nenhuma, do Deus a quem nós decidimos servir. Amém. O texto disse que Jesus falou, Pedro assustado disse: não temas, sou eu. Jesus falou, e Jesus disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá até o Senhor. E Deus tem dito muitas das vezes, eu creio, nas madrugadas, no momento em que você coloca um fone no ouvido e vai ouvir um louvor, ou no momento em que você está lendo a palavra, ou no momento em que você está deixando ser levado por algo que está acontecendo, que reflete diretamente no reino de Deus, você não pode duvidar. Se Deus está dizendo, sou eu, creia. Você não precisa dizer: Senhor, se és tu realmente, faz com que isso aconteça, para que eu tenha certeza de que realmente é tu, é o Senhor, perdão. Esses dias, coisa simples, mas na obra que eu estou terminando, o senhor da obra lá na área convênio falou: olha, eu quero que corta aqui a churrasqueira quadrada, tipo aquela que você viu ali, Mário, quadradona bonita, nós vamos revestimos ela, mas a boca, que é aquela pré-moldada que tem o encaixe da churrasqueira, falei, ó, da grelha. Falei, ó, aqui vai ter que ir uma borda de pedra. Quando for colocar uma borda de pedra, essa grelha não vai servir mais aqui, porque esses frisos já não vai, a grelha não vai entrar. A grelha que vem, ela tem o tamanho exato do friso lateral da churrasqueira pré-moldada. Aí falou: mas se cortar assim, eu falei: mas vai ficar horrível, sua pedra vai ficar toda cheia de corte. Aí ele: não, mas eu falei: olha, eu vou mostrar para o senhor, eu vou fazer aqui na churrasqueira só para tirar a sua dúvida, mas não vai funcionar, vai ficar horrível, sua pedra vai ficar toda cortada, vai ficar vários pedaços de pedra. Aí eu fui lá, peguei a lixadeira, coloquei o rebolo e fiz o que ele queria que fizesse. Aí realmente, eu falei para o senhor, aí ele falou para mim: é que eu sou igual a Tomé, eu preciso ver para crer. E muitas das vezes nós estamos nessa mesma situação, esperando ver, apalpar, pegar, sentir, para então crer. Quando Deus diz tão somente: se você conhece ao Deus que te livrou, que te salvou, em hipótese nenhuma você pode duvidar dele. Por quê? Somos nós que escolhemos caminhos tortuosos, né? A Bíblia diz que Deus é bom, os caminhos de Deus eles são bons, perfeitos e agradáveis. Nós é que nos desviamos para o caminho tortuoso, não é isso que a Bíblia diz? Nós é que escolhemos os caminhos errados para trilhar quando Deus diz: olha, o caminho é esse, a porta estreita é essa, mas tem aquela ali também, ó, larga, eu não te impeço de ir, você pode ir, mas vai te levar à perdição. Mas a gente: não, Senhor, mas eu quero primeiro provar, quero primeiro ir, aí daí eu vou crer. Deus diz tão somente: primeiro creia, para que depois a coisa aconteça. E no celular é isso, né? Fica apagando. Por isso que eu estava tentando colocar aqui um tempo mais duradouro. E daí ele vai. E ele continua dizendo que quando nós
o texto lá. Não devemos duvidar do Deus a quem nós escolhemos servir. É que também nós devemos entender que as dificuldades de nossas vidas servem para nos fazer crescer. Olha, eu tirei o meu olho, o meu olhar, lá no primeiro texto, do autor e consumador da minha fé. Jesus Cristo, é o que a Bíblia diz, autor e consumador da nossa, mas eu preciso trazer ele como particular, para mim, autor e consumador da minha fé, para que as coisas comecem a acontecer na minha vida, para que como consequência disso, eu comece a expandi-lo na vida daquele que eu desejo, na vida daqueles que ao meu redor assim estejam. As dificuldades, elas irão nos fazer crescer. Quando eu começo a olhar, quando eu entendo que eu não posso duvidar do Deus a quem eu escolhi servir, elas vão me fazer crescer. Quando eu começo a pensar de maneira contrária a isso, acontece comigo o que aconteceu com Pedro. O vento começou a soprar mais forte, Pedro teve medo. E o que aconteceu com ele? Começou a afundar. E gritou, lembrou mais uma vez, né? Muitas vezes nós estamos nessa situação. Quando nós estamos muito bem, não estamos passando por dificuldades nenhuma, Deus está lá, quietinho no canto dele. Aí eu passei pela primeira dificuldade, comecei a afundar, deixei de olhar para o autor e consumador da minha vida, da minha fé. Aí eu começo a afundar, vem as dificuldades, eu parei de olhar, eu comecei a duvidar do Deus em que eu acredito. Infelizmente é do ser humano porque nós somos dotados de sentimentos, mas a Bíblia nos adverte que nós não podemos fazer isso. Que acima de tudo nós podemos ter fé, crer. Se eu busco, se eu sirvo a um Deus, eu tenho que ir aqui com Ele até o fim, sem duvidar. Certa vez eu ouvi uma ilustração que o pastor fez um teste com alguns membros lá na igreja e falou: vamos fazer um teste com essa igreja. Vamos ver quantos realmente estão aqui servindo a Deus e quantos realmente não estão aqui de coração servindo a Deus. E diz que fizeram combinado, esse pastor está lá no culto pregando lá, o rapaz que já tinha sido combinado, entrou lá na igreja lá, disfarçado de Satanás lá e começou: vou levar todo mundo comigo com a arma na mão. Uma irmãzinha lá que disse que beirava os seus 65, 68 anos, ela falou: não, mas eu estou aqui, mas a todo tempo eu estive contigo. A maioria dos irmãos todos correram. O pastor ficou porque já sabia da armação. Mas a irmãzinha de 68, 69 anos por aí: eu estou aqui, mas eu te sirvo. E muitas vezes nós estamos vivendo esse tipo de situação, né, irmão? Estamos dentro da igreja, dizemos que servimos a um Deus que nós cremos, que nós entregamos a nossa vida para Ele. E na primeira dificuldade que vem de encontro à nossa vida, o que a gente faz? A gente desiste. A gente desanima. A gente faz aquilo que o pastor já leu no início da abertura do culto aqui. Endurecemos o nosso coração. A palavra, ela nunca entrou verdadeiramente no nosso coração. Ela ficou apenas no superficial. Não ultrapassou. Eu costumo até dizer para os meus companheiros de trabalho, quando eles estão fazendo: tá ótimo, você mora aqui, hein? Do lado direito do peito, sendo que o coração do lado esquerdo, eles começam a rir. Então, falta um pouquinho para chegar para cá, beleza. Mas eu falo isso brincando com eles. E quando eu falo com os irmãos, assim, eu brinco bastante na obra, mas nunca faltei com respeito por ninguém. E sempre que eu tenho as oportunidades, eu estou falando a respeito daquilo que eu vivo, e eles veem nas minhas atitudes também, porque, como eu falei, se eu tenho 9, hoje eu acho que tem 9 ou 10 comigo ali. A todo tempo eles vão estar olhando, né? Que eu estou na igreja, sou de Jesus, estou com o rádio ligado, ouvindo músicas evangélicas. Aí de repente, se eu dou uma bola fora, falo algo, faço algo que é contrário a isso, com certeza você está chato. E são nessas oportunidades que Deus quer nos usar. São nessas oportunidades que Deus quer agir nas nossas vidas. E infelizmente, muitas das vezes nós estamos igual às terras que aqui foram citadas, menos a fértil, a superficial, pedregosa, em que o passarinho veio, não deu firmeza nas suas raízes, depois o passarinho levou e ficou apenas no superficial, mas não superficial, né? Do lado esquerdo, e não penetrou no coração. E Deus tão somente deseja que nós façamos diferente. Irmãos, não podemos duvidar do Deus a quem escolhemos servir.
Dificuldade você vai passar? Vai. Mas a Bíblia diz que é nas dificuldades que nós crescemos. Precisamos crescer nas dificuldades. Não podemos desanimar ou desviar o nosso olhar do autor, daquele que tem a verdade, daquele que tem a certeza, daquele que tem a coisa certa para te entregar. Se então somente você confiar e colocar a sua vida nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo. Aí eu lembrando, voltando àquilo que eu queria falando para os irmãos aqui a respeito da minha vida. Por que eu digo isso, irmãos? Citei aqui um exemplo, porque o texto começa falando de carreira, né? Acho que nós vemos aqui, Paulo é denominado o autor do livro de Hebreus, é isso, Laís? Foi citado a ele. Foi aquilo que nós aprendemos aqui naquelas aulas antes que estávamos estudando Hebreus. Talvez denominassem a ele por tudo que fora, toda a situação que ali fora relatada no texto. É inconclusivo, não é isso? É inconclusivo. Mas ele nos trata e nos diz que nós temos uma carreira longa a percorrer. Reverter aquele ciclo natural que eu citei anteriormente, que o ciclo do homem é nascer, morrer, crescer, envelhecer, nascer, crescer, envelhecer e morrer. Aí nesse meio, irmão, Deus diz que tem que ser uma nova criatura. E essa nova criatura que em você é formada, ela tem que transformar o círculo onde você está vivendo. Fazer com que aquela situação que aqui foi citada, ela seja favorável ao reino de Deus. E eu, com 12 anos, eu fui morar em João Pessoa, a capital da Paraíba, com a minha tia. Essa minha tia, todo final de ano, ela sempre ia lá para Alagoas, para a casa da minha avó, do meu avô, e ficava ali aquele período de 10, 12 dias com a gente. E eles sempre tiveram muito dinheiro, porque a família do esposo dela era uma família muito rica em João Pessoa, na capital da Paraíba. Um prédio inteiro de 18 andares pertencia a essa família Pires. 3 andares funcionava a antiga Lojas Mesbla, quem já ouviu falar? Na época aí, né, pastor? Quase não era 20 anos, não é? Mesbla, Lojas Mesbla, lembra? Então era no Brasil inteiro, era tipo a Casa Bahia hoje. Então 3 andares desse prédio era só da Lojas Mesbla. O quarto era o pátio do prédio, o resto tinha mais de 11 andares. A minha tia, eles iam pedir, só tinha desse prédio inteiro, que era 4 blocos, eles só tinham 2 apartamentos, porque eles eram família Piso. O velho e a velha morreu, eles eram 3 filhos, mas os filhos, cada um, várias mulheres, e cada um vai surgindo um monte de filhos. Aí tem que repartir tudo isso. Tinha 2 casas na praia, talvez lá já tenham ouvido falar, Praia de Tambaú, Cabo Branco, João Pessoa, na Paraíba, são as praias top de João Pessoa. Maceió também tem, ali conhecida, mas não é legal, é poluída, que é a Pajuçara, Ponta Verde. Aí você tem que partir mais para o norte, seguindo do lado de Pernambuco para pegar Maragogi, né? Não, na capital ali não te recomendo. A não ser que você faça qual eu fiz, pegar o barco e entrar, mas ele só tem ali 2 horas, rapidamente. Você chega ali na Pajuçara, pega o barco, vai 2 km para dentro, lá você vai descendo o barco com água aqui no joelho. Durante 2 horas você pode ficar lá, você anda 2 km adentro do mar, da praia. Logo no começo, a água começa aqui, tá? A água passa de você que te cobre. Aí 2 km para dentro, a água está aqui no joelho. Aí 2 horas depois a maré começa a encher, você tem que vazar de lá. Você pega todos os peixinhos, um monte de peixinhos, coisa mais linda. É para que serve ali, as praias da capital. Para tomar banho não dá, só for lá dentro que eu estou falando, ali na capital não dá. Eu estou sabendo que você vai lá em agosto, né? Outubro, né? Então, fui morar com essa minha tia, morei durante 2 anos. E lá na capital, bem ali onde eu estudava, no centro, que divide o asfalto que vai para essas praias famosas que eu te falei aí, Cabo Branco, Tambaú, tem uma igreja batista bem no centro. Faz assim o arco do asfalto e a igreja está bem no centro. É grande, mas é um espaço bem grande, passa uma rua do lado tipo essa aqui, mas bem grande, tipo um castelo, a igreja batista. E eles já foram de lá, mas eu nunca me atentei para aquilo. Hoje, para resumir um pouco da história, durante esses quase 3 anos que eu fiquei, 3 anos que eu morei com eles, eu acabei tendo que voltar. Minha mãe uma vez teve que ir
para lá em 95, em agosto de 95, daí eu voltei com ela para Pindorama, para minha casa. Chegou ao ponto de eu sair de lá, de eu ser comparado, eles até me chamarem de ladrão. Um dia, assim que surgiu o real, eu achei R$5 embaixo na pizzaria, no chão dobrado, tudo dobradinho. Eu falei, mas não tem como saber, na capital R$5, na época era muito dinheiro, que estava começando o URV para o real, né? Aquela moeda do URV. Então eu peguei esses R$5, levei, eu achei, não é roubado, levei, subi para casa, no apartamento, coloquei na minha gaveta no armário lá, e todo dia estava lanchando na escola, né? Fazendo de gatinho na escola, novinho, 13, 14 anos. E depois disso, e lá, irmãos, eu achei que ia ter, sabe, quando você vai, que eu achava que meus tios eram ricos e tal, cheguei lá e eu vi que não era nada daquilo. Meus tios já tinham falido, esse prédio inteiro só tinha apartamento que eles moravam e estava já hipotecado, condomínio tudo atrasado, não pagava mais condomínio no prédio, no apartamento, e eu vendia pamonha. Fui para estudar, aí quando eu saí de lá, eu falei, eu só volto aqui, médico e de carro, porque naquela época quem tinha telefone fixo era milionário, né? 94, 95, 90, esses anos aí, quem tinha telefone fixo, já era rico. Sei lá que começou agora. A gente ia fazer ligação, você ia, lá tinha até lá, que era um lugarzinho, você ia lá, pagava, a pessoa discava para uma central, da central transferia para quem você queria falar no outro estado, e era assim que funcionava. Aí eu, quando saí de lá, falei, eu só volto aqui, isso eu saí com 12 anos, eu só volto aqui quando eu tiver formado médico e de carro. E o ápice da riqueza é isso, né? É médico e ter carro, principalmente nos anos 90, nos anos 80, esse era o ápice da coisa. E a coisa, tanto é que hoje o curso mais caro era de medicina, né? Então naquela época não era diferente, era muito mais caro ainda, porque não era para qualquer pessoa. E eu fui para lá, não conheci o evangelho lá. Aí eu comecei a entender que o plano de Deus não era diferente para a minha vida. Foi quando eu voltei de lá até tido como ladrão, para os irmãos terem ideia de tudo o que ocorrido. A minha tia acabou me levando numa cartomante. Me levou numa cartomante que disse que a mulher ia revelar tudo o que tinha acontecido, tal. Sei que eu tinha minha consciência limpa, mas ela queria que eu confessasse algo que eu não tinha feito, algo que nunca tinha acontecido na minha vida, e disse que essa cartomante ia revelar tudo. Eu fui com ela, porque eu era dependente dela, e nada, eu sei que, por fim da história, eu acabei voltando de lá, sem o diploma de medicina, sem o carro, e sem concluir, porque quando cheguei lá, aí você começa a estudar e começa a curtir com a vida, ser garoto, novo, 15 anos, 14, 15 anos, repeti de ano, voltei para estudar na Pindorama, voltei, estudei, até o dia que teve aquele encontro que eu falei para os irmãos que citei aqui anteriormente, através do jogo de futebol, os atletas de Cristo lá de Maceió, os atletas de Cristo profissional, foi jogar com o time amador em que eu fazia parte lá, e depois ia ter dividido em dois tipos de jogo, o titular e os reservas, mas não é bem reserva, é outro nomezinho que dá, não lembro agora lá. E nós jogamos, e o irmãozinho me convidou para participar desse evento lá, e eu fui, participei, gostamos, eu e outro amigo nosso. Infelizmente, quando eu voltei agora, ele já estava desviado, não estava mais no caminho. Desses que lá estavam, quando nós nos convertemos, que foram vários, desde meu irmão, minha irmã, meus dois irmãos e minha irmã, estão firmes hoje. Tanto é que eu contei aqui o testemunho do meu irmão, que hoje, só se Deus falar assim, cara, hoje é o seu dia, vem comigo. Já era. Eu acho que Deus está esperando, tem algo para cumprir na vida dele. Dos demais, os outros jovens, apenas 3 ou 4 permanecem no caminho do Senhor. Um mais velho, que foi o que nos convidou hoje, está se formando a pastor e está tomando conta da igreja, uma segunda igreja, daquela igreja que eu mostrei para o pastor ali na foto, que estava sendo invadida pela água. Algo que nunca aconteceu no Nordeste, lá onde eu moro, lá no litoral. Minha cidade está se acabando em água. Começou ontem à noite, a água entrando nas casas, claro. A casa dos meus pais está no alto, porque várias ruas estão no alto. Graças a Deus que eu não chego lá. Mas muita coisa. Depois eu mostro para os irmãos o vídeo que está circulando na internet inteira, já mandaram aqui, mas está circulando na internet inteira, através do Instagram, do Facebook, né? Vai rodando o Brasil inteiro.
Então, Deus começou a mudar o plano. O meu plano era João Pessoa, voltar para Alagoas, médico de carro. Parece bobo, simples, mas era um sonho de consumo que na minha cabeça me tornaria uma pessoa rica, alguém que merecesse ser ovacionado, ou até mesmo, né, que é aquela coisa que você gosta de ser, quer queira, quer não, você gosta de ter o ego afagado, né? Não sei se a palavra certa é essa, mas... E Deus mudou completamente o destino da minha vida. Ele disse, olha, você, aí eu lembro daquele texto lá que fala muito no meu coração, é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. E Deus me tira de lá de Alagoas, quando eu conheci o Evangelho, e vim para aqui. Até quando estava tendo um período de prova, o professor de geografia ele perguntou quais tinham sido na época, os dois estados tinham sido divididos, e eu não sabia responder. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o telefone e dizer, olha, eu sei aquela pergunta que você me fez lá, você tinha que responder. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, porque hoje eu moro no Mato Grosso do Sul. Ele fez lá na questão de geografia lá, saiu uma pergunta lá, eu praticamente não soube responder na prova lá. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ele, que conheci toda a história do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e liguei para ele, olha, agora eu sei, hein? Se fosse fazer aquela questão hoje lá, eu ia acertar ela. E Deus hoje me deu uma casa, uma família, 2 filhos. Eu não sou médico, mas eu sou mestre de obras, né? Sou mestre de obras. E Deus tem me abençoado, irmãos. Aí eu comecei a pensar, Deus tinha um plano na minha vida. Deus tem um plano na tua vida. Talvez o seu pensamento, a Bíblia diz que o seu pensamento não é o pensamento de Deus. Os seus planos não são os planos de Deus. Mas Ele não somente deseja fazer com que os planos dele virem uma realidade na minha vida, na tua vida, na nossa vida. O que nós precisamos fazer? Então somente crer. Nunca duvidar do Deus a quem nós buscamos e queremos servir. E que estamos servindo. Você vai falhar? Vai, porque você é ser humano. Somos dotados de sentimentos. Somos pecaminosos desde o início da criação. Às vezes nós somos formados através de já viemos numa geração pecaminosa. Mas nós temos a oportunidade de todos os dias nos arrepender e pedir perdão a Deus, e Ele vai transformar a situação em que nós estamos vivendo na situação que Ele realmente quer que nós vivamos. Mas quando nós desviamos o nosso olhar daquilo que tem que ser a prioridade das nossas vidas, as coisas acontecem, as coisas mudam, as dificuldades acontecem, sua vida começa a ir de ladeira abaixo, começa a desmoronar. Mas precisamos nos apegar cada dia mais no Deus em que nós escolhemos servir. Amém. No Deus a quem nós dizemos que servimos. Mesmo que lá na frente você venha errar, mas tenha certeza, o próprio salmista diz, eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? Ele chega à conclusão que o socorro dele vem do Senhor. Essa tem que ser a nossa conclusão. Que o nosso socorro vai vir sempre do Senhor. Mas não podemos cruzar os nossos braços e dizer, meu socorro vem do Senhor. Vou esperar. Você precisa buscar. Você precisa se encher de Deus. E se enche de Deus através da sua palavra. Sendo mais participativo, né, pastor? Sendo mais participativo. Vivendo intensamente aquilo que Deus quer que nós, como igreja do Senhor, vivamos. E Deus vai mudar a tua história. Amém. Eu posso dizer, Deus tem mudado. Deus mudou a minha história. Eu já citei aqui o testemunho da minha vida em relação ao amor do meu pai. Agora há pouco eu falava com ele. Hoje, devido à chuva que está tudo alagado lá, meu pai não precisa mais. Mas é quando você já tem um hábito, já é aquela coisa, você levantar e já ter algo para fazer, você não vai conseguir ficar parado, por mais que você tenha a condição de ficar parado. Você vai querer sempre se movimentar. E hoje ele teve que ficar em casa porque não pode sair. A rua está toda alagada, não tem como sair para lugar nenhum. Tem que ficar em casa. A gente até fala para os irmãos, o senhor não precisa mais. Seus filhos já estão todos criados, crescidos e casados. E longe, né, até, né? Então você não precisa mais dessa preocupação de trabalhar como louco. Mas Deus tem me sustentado. Deus tem me abençoado. E eu tenho orado pelos meus pais. Até agora mesmo minha mãe falou, ora pela gente, quer dizer. De alguma forma, eu sinto que eu tenho feito a diferença. E nós precisamos fazer a diferença. Quando você sabe que alguém fala para você, ora por mim, é porque de alguma forma a pessoa sabe que você pode fazer e que você tem feito a
a diferença na sociedade que ela está vivendo. Que esse venha a ser o nosso pensamento. Que Deus possa concluir em nós a obra que um dia Ele começou. Venha concluir ela nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Amém? Amém.